A Páscoa é uma data cheia de significados que atravessam diferentes religiões. Hoje preparamos uma entrevista especial com líderes de várias doutrinas para entender como cada tradição celebra esse momento. Um encontro de fé, respeito e troca de saberes que mostra a diversidade religiosa unida por valores em comum. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, aqui no estúdio comigo, representando o Conselho de Pastores de Ribeirão Preto, o Ovídio Prudente. No nosso núcleo de jornalismo, o diretor religioso da comunidade judaica, o Éder Teixeira. E em Franca, o bispo diocesano, Dom Paulo Roberto Belotto. Bispo Ovídio, começando com o senhor. Páscoa de 2025, não importa o que cada religião está celebrando neste momento, mas vamos nos direcionar para a nossa comunidade evangélica. Qual a grande mensagem desse ano? A mensagem da Páscoa que nós celebramos esta semana é uma mensagem extremamente significativa para nós, todos os cristãos, todos aqueles que caminham com a fé em Deus, com a fé na palavra do Senhor. A mensagem da Páscoa faz a gente trazer à memória todo o sacrifício de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor que deixou os céus e veio à terra para que o homem pudesse conhecer Deus de perto, para que o homem pudesse ouvir Deus diretamente, para que o homem pudesse conhecer a natureza divina, o amor de Deus, a graça de Deus. Jesus veio com esse propósito, andou pela Galiléia, pela Judéia, por vários lugares, pela Samaria, expressando o ser Deus no meio dos homens, permitindo ser ouvido, atendido e expressando todo esse amor de Deus aos necessitados. E por final, no final do seu ministério, do seu tempo na terra, ele se permite se oferecer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi apresentado assim por João Batista, numa frase muito linda que desde criança a gente escuta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele se ofereceu como sacrifício. Foi preso, foi muitas vezes ferido, passou toda a via crucis ali, as suas dores, levou sobre si ali e foi crucificado na cruz de uma forma muito violenta, mas com um objetivo, de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que leva nossas culpas, que leva nossas enfermidades, que restaura a nossa relação com Deus, que trata aquilo que é o mais difícil para o homem, a natureza humana, o pecado humano. Jesus morre o nosso pecado naquela cruz. Para todo aquele que nele crê, ele é paz, ele é vida com Deus, ele é restauração. Páscoa fala muito de restauração, Páscoa fala muito dessa reaproximação de Deus com o homem e do homem com Deus, da criatura com o Criador. Éder, a comunidade israelita já está vivendo, já está celebrando e comemorando há alguns dias já a sua grande festa, Pessa, né? Mesmo significado, passagem, assim como a Páscoa, né? Aliás, um significado com bastante detalhes históricos. E sobre isso, imagino, pelo que eu já pude ver das primeiras comemorações, que a tradição está muito embutida nisso e por isso há uma valorização toda especial nesse momento do ano com respeito às crianças, é isso mesmo? É isso mesmo. Uma boa tarde a todos os telespectadores aí da macro-região de Ribeirão Preto. Shalom a todos e Hol Hamoed Pessa aos meus irmãos da comunidade judaica de Ribeirão Preto, que Hol Hamoed significa os dias intermediários que nós estamos vivendo nesta Páscoa, com as quais nós não consumimos nada fermentado, é muito importante salientar isso, né? Nós também comemos o pão asmo misturado a ervas amargas, né? E a um doce tradicionalmente judaico que chamam haroset, que é um doce feito com pastas de nozes misturado com maçã, né? E mel, açúcar, e com as quais nós misturamos esses dois elementos para lembrar a amargura da escravidão que nós passamos no Egito há mais de 3.300 anos, né, com
o doce da liberdade, né? Embora o haroset, num dos pratos tradicionais da Páscoa, o do Pessah, ele relembra a argamassa, né, com as quais os israelitas preparavam os tijolos, né, para construir os grandes templos ao faraó daquela época, né? Então, onde que Deus veio e prometeu-nos a liberdade. Então, a cada Páscoa que nós comemoramos, nós sempre discutimos a liberdade. E sobre as crianças, é uma noite especial com grande participação das crianças, né? Porque elas são o preconizador. Primeiro que as crianças, elas são as transmissoras da nossa geração, né? Ou seja, os pais devem inculcar aos filhos, ao levantar e ao sair de casa, a cada dia, os valores, a educação, a ética, né? E também passar, ser bons cidadãos, né? Falando a máxima de Pitágoras, né, que foi um grande filósofo grego: eduquem nossas crianças e não será necessário educar os homens, né? E lembrando também que na história do povo judeu, antes da libertação, a matança que o faraó daquela época fez com as crianças homens, né? Que mataram as crianças, jogaram no rio Nilo e com isso a gente vê depois o desfecho final desses mesmos tiranos serem afogados no Mar Vermelho. Dom Paulo Roberto, a comunidade católica mundial celebra em 2025 ano jubilar. Nesse contexto, a Páscoa tem ainda um sentido mais especial? Minhas saudações, meus cumprimentos a todos vocês que nos acompanham, a Feliz Páscoa, né? Minhas saudações ao pastor Ovídio, também ao representante da comunidade judaico Éder. De fato, esse ano ele é especial para nós, mas a Páscoa sempre traz esse caráter, significado tão importante para a nossa vida de cristãos, de seres humanos. O cristianismo, ele depende da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um versículo que nós rezamos no domingo de Páscoa, do Salmo 118. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Depois, toda a oitava da Páscoa, que é a primeira semana, nós repetimos esta oração, esse versículo. De fato, é um momento muito forte de gratidão, porque a vida venceu a morte. Aquele Senhor que foi despojado, que morreu na cruz pelos nossos pecados, pela força do Espírito, ressuscitou. Então, esse é o grande grito de júbilo que nós proclamamos no domingo de Páscoa. É a vitória da vida sobre a morte, a passagem de Jesus desse mundo para o Pai. Mas também é um caráter moral, quando nós celebramos a Páscoa, de uma nossa resposta. É graça de Deus, mas também o ser humano deve dar a sua contribuição. Então, nós também somos convidados a passar da vida até a morte, da morte para a vida, aliás, passar do pecado para a graça, de situações tão conflitantes que nós experimentamos nesse mundo de hoje para o mundo de paz. É bom lembrar que as primeiras palavras que Jesus dirigiu àqueles que o viram ressuscitado é paz, né? Paz. Como importante é a paz para nós. Nunca o mundo passou por tantos conflitos. Isso mostra toda a dificuldade que o ser humano tem de diálogo, de perdão, de tolerância, de reconhecer o outro, as culturas e os países.
E nesse ano nós celebramos o ano jubilar, cada 25 anos, e o Papa Francisco escolheu o tema da esperança. A esperança não decepciona. É um versículo da carta de Paulo aos Romanos, quando ele fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Por isso que a esperança não decepciona. É o Espírito Santo que nos concede esta paz, né? Esta esperança, esta confiança de que o ser humano pode mudar esse mundo marcado por tantas situações conflituosas, né? O Papa Francisco, ele fala que a esperança é uma graça, é dom de Deus, né? É Ele que nos concede, mas também há muitos sinais de esperança que nós devemos prestar atenção. A paz, a valorização da vida, a valorização também do meio ambiente, né? Esse mundo que foi colocado em nossas mãos, que nós devemos cuidar bem. Aliás, a campanha da fraternidade no Brasil também trata deste tema. O cuidado que nós devemos ter com as crianças, com os jovens, com a família, o cuidado com os mais pobres, com aqueles que estão sofrendo. Então, transmitir esperança também para essa gente, para essa pessoa, nessas situações de limites que nós vemos e percebemos no nosso dia de hoje. Bispo Ovídio, eu vou pegar carona numa fala do Dom Paulo Roberto, quando ele trouxe aqui a questão da inteligência artificial e das tecnologias. Esse Cristo que o senhor lembrava, esse Cristo que se sacrifica na Páscoa, ele joga uma luz na figura do crente evangélico a respeito de como se comportar frente às novas tecnologias? Vivemos tempos de muitas mudanças, né? Muitas mudanças, mas o ser humano é o mesmo. Dos tempos antigos, dos tempos da escravidão do Egito, do tempo da libertação, dos tempos de Cristo, Jesus 2000 anos atrás, do tempo de toda essa história, o ser humano é o mesmo, mediante todas as tecnologias. E muitas vezes o perigo das tecnologias é desprezar o valor do ser humano, da capacidade humana. A máquina pode ser muito auxiliar, mas ela nunca vai levar o homem a amar mais, a perdoar mais, a ser misericordioso, a ser bondoso com o outro, a compreender o amor de Deus e aprender a amar o próximo. Essas ferramentas, a IA, que é tão importante, uma ferramenta a mais para nosso desenvolvimento tecnológico, até pessoal, mas ela jamais vai substituir essa capacidade que só o ser humano tem, de amar, de perdoar e de ter fé. E de ter, como diz o querido bispo, perdão, o bispo Dom Paulo, né, Dom Paulo? Que é essa capacidade de ter esperança, de acreditar no dia da manhã, de olhar para a criança também, ó, e ver como uma esperança de um novo tempo. Muito bom as descobertas tecnológicas, mas elas nunca vão ocupar o lugar do ser humano, essa capacidade que só o ser humano tem, que precisa ser muito bem valorizada e às vezes desprezadas, né? No meio de tanto egoísmo, tanta competição, tanta violência, se desenvolve tanto tecnologicamente e esquece os preceitos fundamentais da vida humana, que é amar, quer perdoar, quer ser misericordioso, bondoso, quer ter esperança e, acima de tudo, quer ter fé num Deus vivo e presente hoje. Éder, Pessa, passagem e passagem por cima. O povo judeu aprendeu a passar por cima de grandes tragédias e pouco menos de 2 anos, viveu mais uma enorme tragédia em setembro, né, quando Israel foi invadido, muitas pessoas sequestradas e mortas. Pessa de 2025 traz que mensagem para curar essas feridas? Sempre a superação, né? E apesar, né, como diz o diário de Anne Frank, né, que ela deixou para a humanidade, apesar de tudo, eu acredito na bondade humana, né? E a Kabbalah, ela fala que por trás de uma má ação pode haver um pouco de bondade. O que é mais chocante é o antissemitismo
E é por isso que com as crianças nós nos dedicamos a total educação para elas, porque a educação das universidades, essa já está, infelizmente, a gente já vê que está condenada ao fracasso, né? A gente, igual mesmo os meus irmãos cristãos, né? Nós falando aqui sobre a inteligência artificial, sobre as tecnologias que vêm para esse mundo, né? Com as quais todos nós, né, seres humanos no campo da ciência, a gente trabalhou muito para isso. Porém, as máquinas, elas não têm, elas têm programação, elas são programadas àquilo que a gente insere nelas, mas elas não têm alma. Não tem a neshama, em hebraico, que significa alma. Dom Paulo Roberto, para a gente concluir, esse ano eu imagino que o senhor viu de perto a dor das pessoas que perderam aqueles 12 estudantes na tragédia que aconteceu, do pessoal que voltava de Franca para São Joaquim da Barra. Então, vamos nos apegar ao tema morte. E qual é a luz que a Páscoa lança sobre esse tema? Nós temos um costume na nossa Igreja Católica de celebrar a missa de sétimo dia para os fiéis falecidos. E eu fui lá na universidade, na Unifran, celebrar a missa de sétimo dia para aqueles jovens. Mas a morte é uma certeza que aí está, né? Todos nós vamos passar por ela ou mais cedo ou mais tarde, né? Nós cristãos acreditamos na vida, né? Nós acreditamos na ressurreição. Jesus, ele venceu a morte. Por isso que nós rezamos, né? Então, pensar na morte, é claro, às vezes nós não queremos muito isso, mas também é valorizar a vida e defender a vida. E acreditar que existe uma força maior, que é o próprio Deus, né? Que nos oferece a vida eterna. E também celebrar a morte ou pensar nela nos ajuda, então, aquilo que eu falei, a cuidar de cada um de nós, né? A Páscoa, ela traz para nós essa certeza, né? Da vitória da vida sobre a morte, é o que nós celebramos. Jesus ressuscitado, né? É o Espírito que deu a vida ao corpo de Jesus, ao corpo inerte, também dará a vida a cada um de nós, né? Essa vida eterna, né? Então, a Páscoa, ela traz essa mensagem de esperança. A gente retoma de novo o tema do jubileu, né? Que a esperança maior nossa é a ressurreição de Jesus, é a vida, né? A gente fala que a esperança é a última que morre, a esperança nunca morre, porque se nós acreditamos em Deus, que é a nossa esperança, se nós acreditamos na vida, se nós acreditamos no bem, na paz, também numa experiência difícil de morte, nós celebramos esse fato, essa experiência, através da nossa fé, porque acreditamos que a vida é maior. Deus é maior, né? Se Deus é maior, então, nós não podemos banalizar nem a vida e nem a morte, porque hoje também a morte está sendo banalizada, né? Nas guerras e tantas outras experiências, nos homicídios, nos acidentes de trânsito, né? Então, a gente percebe que, às vezes, falta uma educação, uma prudência, um compromisso maior do ser humano com a vida do meio ambiente e com a vida humana. Então, a Páscoa quer trazer também para nós essa esperança que nós somos responsáveis por essa vida. Participaram desta edição do Jornal da Clube, representando o Conselho de Pastores, Ovídio Prudente. No nosso núcleo de jornalismo, o diretor religioso da comunidade judaica, o Éder Teixeira. E em Franca, o bispo diocesano Dom Paulo Roberto Belotto. Seja Páscoa, seja Pessa, nós desejamos a todos vocês paz, shalom. Até a próxima.